Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal. Hoje eu vou colocar um vídeo para vocês aqui. Eu vou falar sobre os top 10 da arqueologia bíblica ou relacionada à Bíblia que aconteceram agora em 2021, tá bom? Talvez eu vou falar até de um 11º achado aí. Vou falar dos principais achados arqueológicos que têm alguma relação direta ou indireta com a Bíblia Sagrada. E vou mostrar algumas imagens para vocês aqui. Mas antes de começar o nosso vídeo hoje, eu quero convidar você a se inscrever no canal, se não é inscrito, ativar o sininho de notificações, espalhar para os seus amigos aí a existência do canal Rodrigo Silva Arqueologia e também deixar o seu comentário aqui, que é muito bem-vindo, tá bom? E se gostar também, deixa o seu like aí para ajudar a gente. E também quero fazer um convite para você. Eu gravei um tempo atrás uma aula que ficou restrita apenas para o pessoal que está fazendo o curso de Introdução à Arqueologia ou a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Foi uma aula sobre o Apocalipse e a simbologia do Apocalipse à luz da arqueologia. Eu sei que você já viu muitos estudos sobre o Apocalipse à luz da história, da teologia, da escatologia e à luz da arqueologia. O que a arqueologia pode me ajudar através dos artefatos a entender os símbolos do Apocalipse? Então, conversei com a equipe, eu resolvi trazer esta aula específica ali do curso, que ela era exclusiva para o pessoal do curso, e vou tornar essa aula, exclusivamente essa aula, pública para você, tá bom? Então, como é que você pode fazer para assistir? Eu vou deixar aqui no descritor desse vídeo o link onde você pode entrar, e ali você vai ter todos os passos, como é que você pode ter acesso a esta aula sobre o Apocalipse e a arqueologia. Como é que eu posso, através dos achados arqueológicos, entender um pouco do simbolismo que está ali nesse complexo livro chamado Apocalipse, tá bom? Bom, então vamos hoje falar do ano de 2021. Apesar da pandemia, apesar do fechamento de aeroportos, Israel estar fechado, foi um ano de boas descobertas, não apenas em Israel, mas também vou mostrar alguma descoberta acontecida no Egito e outra na Inglaterra relacionada à Bíblia Sagrada, tá bom? Você vai descobrir quais são esses achados aqui. Inclusive, semana que vem eu estou indo para Israel, se der tudo certo, eu estou embarcando para Israel dia 28, e algumas desses achados, dessas descobertas, eu vou procurar ver pessoalmente. Aí eu prometo, quando eu estiver em Israel, fazer alguns vídeos de lá, em loco, mostrando essas novidades que eu estou passando para você aqui de primeira mão. Algumas delas eu não conhecia ainda pessoalmente, vou conhecer agora, tá bom? Então vamos falar, eu tomei algumas fotos aqui. O primeiro achado arqueológico dos top 10, eu não estou colocando na ordem que foram encontrados, mas no top 10 dos achados arqueológicos relacionados direto ou indiretamente à Bíblia que nós temos aqui em Israel e pelo menos mais 2 países aí, já falei o Egito e Inglaterra, eu tenho esse aqui. Você está vendo, o achado não é novo, já foi explorado por Ehud Netzer. Esse aqui é o Palácio de Herodes em Jericó. Você tem aqui abaixo a planta baixa do palácio, como é que seria, tá certo? E as escavações arqueológicas. Este foi um dos muitos palácios que Herodes construiu, ele era proverbial em fazer construções. Então ele tinha palácio em Massada, tinha palácio perto de Jericó, tinha palácio no Herodion, onde ele foi sepultado. Então tinha palácio para todo lado. E esse aqui era um dos palácios de verão de Herodes o Grande. Eu falei Herodes mesmo, né? Fiquei com a dúvida aqui agora. E Herodes foi descoberto, na época de Ehud Netzer, ele já tinha descoberto ali algumas sementes de Herodes que identificavam que aqui nesse palácio, Herodes tinha um grande jardim e ele também era pródigo em fazer horticultura. Agora, o que fizeram ano passado foi fazer uma análise em laboratório de algumas sementes e alguns pólens que foram encontrados aqui, fizeram a datação também desse material orgânico e descobriram que data da época de Herodes o Grande. Quando eu enfatizo aqui Herodes o Grande, é porque há vários Herodes na Bíblia, tá bom? Você tem Herodes Arquelau, você tem Herodes Antipas, você tem Herodes Agripa. O Herodes o Grande é aquele que no Evangelho mostra como sendo o homem que perseguiu Jesus ao nascer, tentou matar Jesus, e ele matou várias criancinhas em Belém, e Jesus acabou escapando para o Egito com sua família. É desse Herodes que eu estou falando. Esse Herodes, apesar de ser um homem assassino e sanguinário, ele mandou matar membros da sua família, ele mandou matar a esposa que ele tanto amava, mandou matar o seu irmão, mandou matar até filhos, tá certo?
Mas ele tinha, por um outro lado, uma sensibilidade para a arte e também para fazer jardins. Nós já sabíamos que ele tinha na região do En-Ged uma grande fábrica de cosméticos naquela época, tá certo? Naquela época. E agora descobriu-se que aqui também, nesse palácio dele em Jericó, ele tinha um prazer pela jardinagem, pela horticultura. E ali descobriram sementes interessantes, que eram sementes plantadas em vasos de barro, igual você faz hoje. E ele tinha lá mini cipreste, ele tinha cedro do Líbano plantado ali, tinha vários tipos de oliveiras. E do pólen de algumas sementes de horticultura que eles viram ali, o que chamou a atenção dos arqueólogos é que uma parte considerável das plantas que estavam ali não eram típicas da região, ou seja, ele tinha importado aquilo do exterior. Então, Herodes tinha, entre as facetas de matar pessoas e construir monumentos, também a arte da jardinagem. Isso foi uma descoberta recente. Falando ainda de Herodes, vou falar da descoberta número 9. Estou vindo de trás para frente, tá bom? 10, agora a descoberta número 9, a nona descoberta, de um ranking de 10 para baixo, em contagem decrescente. A outra descoberta relacionada a Herodes foi um outro palácio que descobriram dele, justamente construído em Askelon. Aqui está uma foto aérea das ruínas do palácio de Herodes em Askelon. Nós não sabíamos ainda da existência desse palácio. Askelon, para que você saiba, nos tempos do Antigo Testamento, no tempo dos juízes, Askelon era uma das 5 cidades filisteias, da Pentápolis, né? Askelon era uma delas, uma grande cidade filisteia, que depois foi tomada por Israel e com o passar do tempo, Herodes construiu também um palácio de verão ali, e nesse palácio, na verdade, corrigindo uma informação, o palácio nós já sabíamos, havia os restos do palácio já haviam sido escavados. O que foi encontrado agora foi uma sala, uma basílica. Eu sei que você está acostumado com a palavra basílica, referindo-se à Igreja Católica, um templo da igreja, né? Mas basílica, na cultura romana, é um tipo de palácio que também tem função religiosa, tá certo? Era um palácio do imperador com função religiosa. Por exemplo, em Roma, ali no Fórum Romano, você tem a Basílica de Júlio César. E foi perto dessa Basílica de Júlio César que o próprio Júlio César foi morto pelos senadores ali que enfiaram a faca nele, inclusive Brutus, o seu filho adotivo, estava entre os assassinos. Ah, e um detalhe, notinha de rodapé, Júlio César nunca falou até tu, Brutus, isso aí já é frase de Shakespeare, tá bom? Mas voltando à Basílica de Herodes, que era um lugar de entretenimento, descobriram ali que ele gostava de fazer muitas festas nesse lugar. Eles inclusive descobriram ali, em 2021 agora, essas estátuas da deusa Nike. A deusa Nike era uma deusa grega da vitória. Tanto é que a palavra Nike, em grego, significa justamente isso, vitória. Quando você fala o nome, por exemplo, Nicolau, é a vitória do povo. Nicolaus, Laos, povo. Nicodemos é o mesmo sentido, a vitória do povo, o povo vitorioso. Sabe aquele famoso tênis, é o Nike? O Nike tem esse nome em homenagem à vitória, à deusa Nike, a deusa vitória. Então, o Herodes também tinha essas imagens ali, apesar de posar de religioso em Jerusalém. Aqui nós temos também alguns restos de colunas dessa Basílica de Herodes, lá em Askelon, como eu falei com vocês. E esse palácio, ao que tudo indica, aqui nós temos algumas ruínas dele, ele foi destruído por um grande terremoto. Número 8, a 8ª descoberta arqueológica de 2021. Foi essa pedra, ela não foi descoberta em Israel, ela foi descoberta no Egito, e esta pedra ela é singular porque ela trouxe uma confirmação extra-bíblica de um faraó que é mencionado na Bíblia, o faraó Ofra. Quando você vai ao livro de Jeremias, ele viveu na época de Jeremias. Você sabe que nós temos alguns personagens bíblicos que nós temos confirmação fora da Bíblia sobre eles. Por exemplo, o próprio Herodes o Grande, que eu acabei de mencionar, Nabucodonosor, Belsazar, o faraó Sisaque e o faraó Ofra, também nós temos a confirmação dele aqui agora. Se você abrir a Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 44, versículo 30, você vê justamente a profecia de Deus acerca desse faraó. Está escrito assim:
Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. E agora nós temos aí esta pedra que traz o nome do faraó Ofra. Tudo indica, de acordo com a autoridade egípcia que encontrou essa pedra, que esta era uma pedra de fronteira, tá certo? Para demarcar os limites entre as terras faraônicas e as terras não faraônicas. Bom, vamos agora em sétimo lugar. Nós temos a descoberta de uma cidade egípcia desconhecida. Não sabemos ainda que cidade é esta. Esta cidade, estão aqui as ruínas dela. A única coisa que os arqueólogos egípcios ou a autoridade de antiguidades egípcias sabe até agora, que essa cidade, ela pertencia à época do faraó Amenhotep III. Ela não tem uma ligação direta com a Bíblia, principalmente se eu considerar que Amenhotep III foi um faraó que dominou o Egito muito depois do Êxodo. Mas ela pode me dar alguma luz sobre a vida diária dos egípcios naquela época. E o Amenhotep III, ele tem uma ligação interessante com personagens famosos da história. Amenhotep III foi o pai de Akhenaton, também conhecido como Amenófis IV, o Amenhotep IV. O Akhenaton, ou Amenófis IV, Amenhotep IV, filho do homem que construiu essa cidade aqui, ele foi um faraó monoteísta. Alguns preferem chamá-lo de faraó monolátrico. O fato é que Amenhotep IV, isso mesmo, ou Akhenaton, ele não queria que o Egito se tornasse adorador de vários deuses, nem através de imagens de escultura, nem através do politeísmo. Ele queria colocar no Egito a adoração de um único Deus. Depois veio o filho dele, o filho de Akhenaton, portanto neto de Amenhotep III, que foi o Tutankhamon, que foi a única tumba faraônica encontrada intacta até hoje, jamais descoberta, tá bom? Temos essa aqui. Vamos ao sexto achado. Esse aqui para mim é o melhor. Se eu pudesse até colocar em primeiro lugar, eu teria mudado a ordem aqui, tá? Esse artefato aqui, ele me chama bastante atenção. Ele foi encontrado na Argentina, em Cambridgeshire, perto de Cambridgeshire, na Argentina, e foi a segunda ossada que nós temos evidência de um crucificado. Eu sei que Roma crucificou milhares de pessoas, milhares de homens e mulheres foram crucificados pelos romanos. Contudo, é muito raro encontrar as ossadas de alguém que morreu crucificado, porque os romanos não permitiam àquele que morreu morte de cruz ter um sepultamento digno. O seu corpo era geralmente jogado num lixão. Alguns até dizem que esse lixão chamava-se putenescum. Eu sei que você pensa até numa palavra de baixo calão aqui em português, né? Porque aquela palavra, bem como a palavra putenescum, em latim significa putrefação, lugar para putrefazer. Então o corpo era jogado ali para entrar realmente em putrefação. E então ele não era, ficava ali, com moscas, até vinha ave de rapina e, como imagina, um mau cheiro. Então, perto da Guerra de 6 Dias, depois da Guerra de 6 Dias em Jerusalém, eles encontraram em Givat HaMivtar, tá certo? Um osso, um calcanhar com um prego atravessado nele. Foi o único exemplar de um crucificado que já foi encontrado até hoje. Eu já fiz menção disso em algumas lives, algumas aulas que eu dei. Aqui no Museu do NASP eu tenho uma réplica desse calcanhar, que até o nome do dono a gente sabe, Yohanan ben Hagakol, tá certo? Yohanan ben Hagakol. E foi o único. Porém, agora em 2021, descobriram na Inglaterra um segundo exemplar de um crucificado. E novamente, por coincidência, é um osso de um calcanhar e você vê o prego atravessado nele, tá bem? Esse aqui está até mais bem preservado do que aquele exemplar que tinha sido encontrado em Jerusalém depois da Guerra de 6 Dias, tá certo? Esse exemplar aqui foi encontrado agora, no ano passado. Então nós já temos 2 exemplares. Tudo que eu escrevi até hoje, até meu livro, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, eu vou ter que atualizar essa informação, porque na enciclopédia eu falo apenas de um achado de um crucificado. Agora eu vou ter que atualizar a enciclopédia e falar de 2, porque a arqueologia também tem que ser atualizada, tá bom? Se você tem a minha enciclopédia aí
a enciclopédia histórica da vida de Jesus, na parte que eu falo de como as pessoas eram crucificadas, você já pode colocar uma observação ali, né? Temos mais um achado arqueológico aqui, tá bem? E mostra que o osso era colocado, pelo menos em alguns casos, nesses 2 casos, no calcanhar aqui. Esse para mim aqui foi fascinante. Vamos ao quinto achado de 2021. O quinto achado de 2021, também esse eu já mencionei na internet, ele foi descoberto o seguinte: aproveitando a época da pandemia, que não estavam podendo escavar e Israel estava com baixa de turistas, o Departamento de Antiguidades de Israel aproveitou para interceptar ladrões de sepultura. O que são ladrões de sepultura? Pessoas que vão em sítios arqueológicos e fazem buraco a esmo ali e acham, sei lá, pedaço de cerâmica, qualquer coisa e vende para o mercado negro. Então eles interceptaram um grupo que queria invadir uma rocha, uma caverna que fica numa rocha, num penhasco, justamente num parque arqueológico em Jerusalém, que no passado esse penhasco, esta caverna no penhasco, serviu de abrigo para os revolucionários que estavam liderados por Bar Kokhba. E quando os arqueólogos entraram ali para verificar o local, eles já tinham descoberto dentro dessa caverna, nos anos 50, alguns fragmentos de cópias da Bíblia, datados de quase 2000 anos, tá bom? Pelo menos da época de Bar Kokhba. E agora descobriram mais fragmentos bíblicos ali. Não foram só os fragmentos bíblicos, eles descobriram também essa cesta do período neolítico muito bem preservada, descobriram a ossada de uma criança que estava sepultada ali, aqui quando a cesta estava sendo encontrada, tá bem? E aqui quando ela já foi limpa, o grau de preservação de uma cesta neolítica é incrível. E aqui estão alguns fragmentos do que eles encontraram ali. Eles encontraram alguns fragmentos ali, pelo menos de 2 livros da Bíblia. Eu vou ler para você os fragmentos que eles encontraram. Foi uma cópia grega, tá bom? Datada provavelmente ali do 2º século de nossa era. Num dos fragmentos estava um pedaço do texto do profeta Naum. E me chamou a atenção que esses restos de manuscritos bíblicos foram encontrados justamente numa época que o pessoal estava falando de uma nova onda da doença e muita gente estava preocupada, apavorada e tudo mais. E aí eles encontram justamente essa passagem aqui, olha. Eu vou ler para você o que está num desses fragmentos aqui. Os montes, eu estou lendo Naum, capítulo 1, versículo 5 em diante. Os montes tremem diante do Senhor e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do Senhor e da sua ira? A sua cólera derrama como fogo, as rochas são por ele demolidas. Mas o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. E olha que foi escrito justamente dentro de uma caverna, onde havia pessoas que estavam se refugiando. A outra passagem que foi encontrada ali foi justamente de Zacarias, capítulo 8. Eu vou ler para você aqui. Zacarias, capítulo 8, versículo 16 em diante. O fragmento dizia o seguinte: estas são as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, que nem ame o juramento falso, porque eu, o Senhor, odeio estas coisas. Mensagem muito oportuna para essa época de tanta fake news que nós temos por aí, tanta gente mentindo contra o outro, sobre o outro, cancelando o outro, o mundo tremendo diante de Deus, né? Interessante. E o curioso também, eu vou mostrar para você, que num dos manuscritos, aqui eu tenho mais algumas fotos dos manuscritos encontrados, depois de terem sido levados ao laboratório, moedas de Bar Kokhba, que foram encontradas também naquela caverna e ajudaram a datar ali os achados. E também aqui me chamou a atenção que num dos manuscritos, esse aqui, olha, eu vou ampliar para você. Tá vendo esse aqui que ele está apontando com algo de metal aqui? Aqui, para aqueles que já estudaram grego ou hebraico, você percebe que as letras que estão abaixo são hebraicas. As que estão em cima são gregas. A que está embaixo é paleo-hebraico. E pelas 2 letras que estão aqui, nós sabemos que está o tetragrama sagrado, o nome de Deus tão cultuado e preservado pelos judeus.
mostra que nesse manuscrito do segundo século, eles tinham o costume de, ao escrever o nome de Deus, mudar de caneta e escrever o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mostrando o respeito que os judeus copistas tinham pelo nome de Deus há 2000 anos. Isso é fantástico. Numa época que as pessoas, sei lá, desrespeitam tanto o sagrado nome de Deus, né? O outro achado que eu queria mostrar para vocês aqui, agora eu estou falando do achado número 4, foi da cidade de Yavne. Yavne, bom, é do período bizantino, mas eles encontraram lá algumas cerâmicas em Yavne, e aqui eu tenho, além disso, em Yavne, eles descobriram também vários, como se diz, prensas de uva, tá certo? Para você fazer azeite, né? Várias prensas de uva para fazer azeite, não, corrigindo, perdão, para fazer vinho, tá bom? A gente chama isso de lagar. Embora isso aqui seja do período bizantino, mas tem algumas dessas, olha quantas prensas de uva para fazer vinho que eles encontraram ali. Tem algumas dessas prensas que foram datadas de 300 anos antes de Cristo. Outras são do período bizantino. Não são diretamente ligadas com a Bíblia, mas como contexto nos ajudam, porque a Bíblia fala muito do lagar, o lugar onde pisa as uvas, o lagar da fúria, da ira de Deus. Foi-lhes dado beber o vinho da cólera de Deus, pisado sem mistura no seu lagar. Então nos dá um ambiente para certas passagens da Bíblia. Número 3, o outro achado, um lugar de uma sala de banquete da época do Segundo Templo. Tá vendo aqui embaixo, olha? Uma sala de banquete da época do Segundo Templo. Ao que tudo indica, quando havia festas religiosas em Jerusalém, como a festa da Páscoa, a Pêssar, a festa das semanas, Shavuot, tá certo? E outras festas mais, muitos peregrinos que vinham a Jerusalém, quando é um governador, alguém da elite, os sacerdotes, os saduceus, traziam para esse lugar aqui para ter uma refeição especial, um jantar de gala, na época de Jesus, tá bom? E em primeiríssimo lugar aqui, eu vou falar com vocês de um achado. Esse achado aqui, ele é datado de 1100 a.C. Você está vendo que é um pedaço de cerâmica com inscrição. A gente chama isso de ostracon. E aqui está escrito em letras, na verdade até proto-hebraico aqui, letras proto-cananitas, o nome de Jerubaal. Jerubaal. Se você olhar o nome Jerubaal, ou Jerubaal, como nós falamos em português, era um apelido para Gideão. Se você olhar lá em Juízes, capítulo 6, versos 31 e 32, você vai ver que Gideão também era chamado de Jerubaal. Às vezes a pessoa tinha um apelido assim. Jesus também tinha um apelido de Emanuel. Reuel, o sogro de Moisés, também era chamado de Jetro, e assim por diante. Então, Jerubaal era o mesmo Gideão. Será que isso aqui era uma comprovação fora da Bíblia do Gideão? A gente não pode fazer essa afirmação. Por várias razões. Em primeiro lugar, que essa inscrição foi encontrada em Hirbet Errai. Essa região de Hirbet Errai está mais ou menos a uns 80 quilômetros distante ali de onde Gideão governou o povo como juiz. Além disso, essa peça datada de 1100 a.C. está quase um século depois do Gideão. Então, embora eu não possa afirmar que é uma comprovação fora da Bíblia do Gideão mencionado na Bíblia, pelo menos eu mostro que era um nome corrente por volta de 1100 a.C. Uma possibilidade mínima de estar se referindo ao juiz? Sim, existe. Não vou descartar, não. Eu não posso afirmar que é o mesmo, mas uma possibilidade mínima existe. Na verdade, aqui tem mais uma foto do ostracon, né, na mão da pesquisadora aí, para vocês terem uma noção do tamanho. Eu ia parar por aqui, mas lembra que eu falei que eu queria dar de lambuja mais um achado, não é isso? Na verdade, em primeiríssimo lugar, só que eu não vou ainda colocar o primeiro lugar, não, eu falei do segundo, eu acho que eu errei na conta aqui, Jerubaal foi o segundo achado. Antes de falar do primeiríssimo achado, eu vou mostrar esse aqui, ele vai ser um plus para vocês, tá bom? Um 11º achado aí. Isso aqui foi uma muralha, uma parede descoberta agora em Jerusalém da época do primeiro templo.
Esse é um achado importante porque nos ajuda a desenhar os contornos de Jerusalém da época da monarquia, ou antes até ali, quando o templo ainda estava em vigor, o templo de Salomão, antes da sua destruição por Nabucodonosor, em 587 a.C., tá bom? Agora sim, agora corretamente falando, em primeiríssimo lugar, esse aqui eu estou, de todos os achados, é o que eu estou com mais ansiedade para ver quando eu chegar lá em Jerusalém, em Israel, é esse aqui, ó. Para você pode não parecer grande coisa, mas esse lugar aqui me chama atenção. Quando eu fui a primeira vez nesse lugar aqui, era um lixão abandonado, um terreno baldio. Eu sabia que ali era a antiga cidade de Magdala, mas ninguém tinha escavado ali. Depois de anos eu fui ali, começaram a escavar e descobriram a cidade de Magdala, tá certo? Eu já gravei, inclusive, nesse sítio arqueológico, com a arqueóloga responsável pelo sítio arqueológico de Magdala, tá bom? Nós já escavamos ali, você pode assistir no programa Evidências lá no YouTube, aqui no YouTube, melhor dizendo, no Evidências NT, tá bom? Eu entrevistei ali a arqueóloga, nós mostramos todo o achado arqueológico, e um achado importantíssimo que teve em Magdala foi quando eles descobriram uma sinagoga do primeiro século. Uma sinagoga que provavelmente 99% de certeza Jesus esteve e pregou. Agora, o curioso é que em 2021, no ano passado, descobriram em Magdala uma segunda sinagoga, tá bem? Aqui o pessoal escavando lá, a segunda sinagoga. Então hoje nós sabemos que Magdala tinha duas sinagogas. E esta segunda também é do primeiro século, é do tempo de Jesus. Jesus pode ter pregado aqui. Então esses são os achados arqueológicos que eu falei com você. Vamos ver se eu falei a conta certa, se eu não errei aqui nenhum, né? Eu falei da jardinagem de Herodes, lá que encontraram o jardim de Herodes, perto do palácio dele em Jericó. Eu falei da basílica de entretenimento de Herodes, na antiga cidade de Askelon, que encontraram essa sala ali de entretenimento para os amigos dele. Imagina as orgias que não rolaram ali dentro. Também falei com vocês da pedra número 8, aquela pedra de fronteira do faraó Ofra, que é mencionado na Bíblia. Falei com vocês número 7, de uma cidade egípcia desconhecida, cuja fundação deve ao faraó Amenhotep III. Falei para vocês também sobre um calcanhar de um crucificado que foi encontrado lá na Inglaterra. Falei com vocês dos achados de mais fragmentos de manuscritos do Mar Morto que foram encontrados ali no segundo século depois de Cristo. Falei com vocês das várias dos lagares, né, para fazer uva, onde o pessoal pisava a uva ali, encontrados em Avné. Falei com vocês também de uma sala de banquete que foi encontrada ali perto do templo, mostrando que na época de Jesus havia um lugar especial para os especiais, sala VIP. Falei com vocês também do selo de Jerubbaal, que a gente não pode afirmar que é o mesmo da Bíblia, existe uma possibilidade mínima, mas não a certeza. Falei com vocês também da descoberta de uma parede, de um muro que data do primeiro templo. E finalmente eu terminei falando com vocês sobre o achado da segunda sinagoga de Magdala. Tá certo? Gente, muito obrigado pelo carinho. Não se esqueça de clicar aqui embaixo do vídeo para você saber como você pode ter acesso a essa aula gratuita que eu dei sobre a arqueologia iluminando os elementos, os símbolos do Apocalipse. Um grande abraço, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.